O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou na manhã desta segunda-feira as áreas do Recife afetadas por fortes chuvas nos últimos dias, onde mais de 80 pessoas morreram. Além do chefe do executivo, estiveram presentes o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, e o comandante militar do Nordeste, general Richard Nunes, além do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e os ministros da Justiça, Anderson Torres, e da Saúde, Marcelo Queiroga. Na oportunidade, foram anunciadas ações para auxílio de moradores atingidos pela tragédia, como a liberação de R$1 bilhão em verbas para as vítimas por meio de vários canais. Mais de 400 militares das Forças Armadas também se juntaram à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros, na capital pernambucana, para colaborar nos trabalhos de resgate. Em coletiva de imprensa, Bolsonaro minimizou a tentativa de Paulo Câmara, governador de Pernambuco, de politizar a tragédia. Um jornalista questionou o alinhamento do governo federal com o estadual para resolver as questões, e o presidente rebateu. Em todos os momentos que os governadores nos procuraram, ou o prefeito, nós atendemos. Eu acho que faltou iniciativa da parte dele também. Aqui ninguém está proibido de comparecer nesse local, nesse momento. Foi amplamente divulgada pela mídia de vocês, parabéns da nossa presença aqui. E isso tudo aconteceu no sábado e domingo. Se o governador estava fazendo outra coisa, eu não sei, né? E talvez ache melhor não estar presente aqui. Então, a gente não vai politizar essa questão. Vocês bem sabem, nós, por exemplo, durante a pandemia, não deixamos de mandar vultosos recursos para estados e municípios. O estado foi um dos contemplados. Não existe nenhum município que tenha atrasado a folha de pagamento ou o 13º ao longo desses anos todos. Então, o momento não é de fazer política. Ele tem o candidato dele, o respeito, quem vai decidir é a população. Agora, no momento de crise, você vai atrás para ajudar. Não fica esperando ser chamado dentro de casa. A saída do conforto. Então, igual as Forças Armadas aqui. Antes de eu falar com o ministro da Defesa e ele de falar com o comandante aqui militar do Nordeste, o comandante do Nordeste já tinha tomado a providência. Já começou a convocar seu pessoal, a fazer seu aprestamento e partir para ajudar a população. Não esperar vir um chamado de cima. Então, o governador, no momento de crise, tem que esquecer essa questão política, arregaçar as mangas e vir trabalhar de fato para o seu povo. E não fazer política em cima da desgraça de alguns, como infelizmente aconteceu, que perderam parentes. E esses não querem saber de quem vai votar esse ano, seja qual cargo for. É vir atrás, arregaçar as mangas e dizer que está realmente empenhado em defender e minorar o sacrifício e as dores do seu povo. O alerta de chuva segue para a região e os bombeiros informam que ainda há vítimas desaparecidas. Com esse destaque, a gente abre, então, a edição desta segunda-feira de Os Pingos nos Is. Vamos direto a Brasília, análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Chamou para trabalhar, né? É isso aí. Muito boa noite, meu caro Vitor. Seja bem-vindo aí de volta, firme, com as baterias carregadas, meu compadre Augusto. Muito boa noite. Boa noite, Fiuza, muito boa noite, Ana, e boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, aqui também no Congresso Nacional houve algumas reações que me deixaram assustado. Isso é política, o que o presidente Jair Bolsonaro foi fazer em Pernambuco. Não, isso é governar, isso é gerir, isso é governança. O presidente determinou a ministros que sobrevoassem já no final de semana a região de Recife. E mesmo antes da inundação, havia previsão, o governo federal aqui já tinha informações e os ministros estavam alertas. 3 ministros sobrevoaram no final de semana a região e informaram o presidente Jair Bolsonaro o que estava acontecendo. Imediatamente, ele pegou um avião e foi para lá, para o local. E aí, escuta aqui essas reclamações aqui no Congresso. Ele está fazendo política porque não foi não sei aonde, não foi não sei aonde. Não, o governo não está fazendo política, está governando. Política ele está fazendo no final de semana e sendo muito bem aceito por onde passa. Eu entendo que os governadores e os prefeitos devem se atentar por atos desta natureza. Não é possível evitar catástrofes ambientais ou da natureza, não é possível evitar chuvas fortes assim, mas é possível prever
É possível, sim, através de alerta, através de medições, entender onde há a fragilidade no seu estado. Outros países aí a gente vê, tem furacões, tem movimentos da natureza como terremotos e não morre tanta gente assim, porque os governantes cuidam dos governados. Esta é a principal função do Estado. Não é ter estatais, não é ganhar dinheiro através de estatais, mas é sim fazer uma previsão. E os governadores e prefeitos estão sim com os cofres cheios. 360 bilhões de reais é a soma que se faz aqui do dinheiro transferido para estados e municípios. Logo no início da pandemia, todos nós lembramos, o presidente Bolsonaro mandou 60 bilhões para os governadores. E mais, ele não ficou escolhendo esse ou aquele, esse é vermelho e esse é bandeira do Brasil, não. Mandou para todos, tecnicamente, como deve ser, né? E os governos estaduais estão bem. Uma gestão só quando é muito incompetente que não faz uma gestão com muito dinheiro como agora. O presidente citou aí, ninguém atrasa salário, está resolvendo. E tem alguns que contratam até shows de R$1 milhão para se ter uma ideia de como os municípios e os estados estão com dinheiro. Então, assim, não é possível evitar chuvas fortes, não é possível evitar deslizamentos, mas é possível prever e proteger a população. Eu fico indignado porque uma vida que se perde, uma vida que se perde, todos nós somos atingidos, todos nós sofremos, toda vida é sagrada, né? E não era preciso morrer tanta gente que tem uma vítima num caso assim grave assim, uma tragédia, mas esse tanto de morte é sim competência do governo lá, do prefeito e do governador, que estão lá e conhecem o município, sabem dos pontos de fragilidade. Então, essa agilidade do governo federal é o que mostra a grande preocupação. E aí o governador vai politizar, dizendo, está fazendo política vindo aqui. Ora, pelo amor de Deus, né? O governador devia estar ali, ao lado do presidente. Eu nunca vi uma reação política assim. Aí, em São Paulo, o governador nunca brigou com o presidente da República. Os dois, depois da eleição, dão as mãos para levar proteção e levar um bem-estar para a população. Depois da eleição, todos são governantes. E aí a gente viu em São Paulo essa disputa que foi exportada pelo resto do país, como a gente vê aí em Pernambuco, vergonhosa, num momento triste como este, onde pessoas pereceram. Você o que nos diz desse caso, Guilherme Fiuza, mais uma tragédia causada pela chuva, dessa vez em Pernambuco. Fiuza, boa noite. Tragédia, né, Vitor? Realmente a população está num período aí de muitas provações. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel. Bem-vindo de volta, mestre Augusto Nunes. A audiência estava impaciente com a sua ausência. O Vitor explicou aqui que era férias, mas eles não queriam saber, estavam impacientes. Bem-vindo de volta, mestre. Boa noite a todos. Eu vou repetir o que disse o Zé Maria, que é a mesma impressão minha. Eu nunca vi governadores agindo em bloco dessa maneira como essa safra, esse mandato aí age. E vou repetir a palavra do Zé, é uma vergonha o nível de politicagem, todos achando que ser anti-bolsonarista, fazer aquela cenografia para as manchetes siamesas, né, da velha imprensa, todos achando que isso dá futuro, e mesmo que desse, é vergonhoso realmente a postura, né, como já assinalado. Os estados, os entes da federação foram muito bem aquinhoados com verbas da União, ou seja, sua, nossa, dinheiro de endividamento federal para socorro aos estados e municípios por conta de uma pandemia. E nós já vimos que teve desvio de verba na saúde, nós já vimos que teve vários governadores e prefeitos aí aproveitando para zerar as suas obrigações com servidores, com dívidas que eles mesmos, né, tinham contraído por má administração, e ignorando o que poderia ser feito em relação a gastos de saúde com a pandemia.
E esse tipo de situação, o presidente vai a vários estados e o governador finge que não é governador. Quando o presidente da República, né, em várias dessas viagens nós vimos, né, o presidente chega no estado, o estado fica sem governador, o governador não aparece, finge que não está ali, finge que não existe. Então isso acontece em Pernambuco, Ceará, Maranhão, Bahia, Rio Grande do Sul, não é só Nordeste não, Rio Grande do Sul, São Paulo. A gente viu essa pantomima em vários lugares acontecendo. O governador, apertem os cintos, o governador sumiu, porque o presidente chega. Então isso é de fato vergonhoso, essa postura coincide com os estados que mais judiaram da população durante a pandemia, fingindo que estavam afetando ali segurança sanitária, os trancamentos irracionais e anticientíficos que já citamos, passaportes vergonhosos de vacina experimental que nós já citamos também. E é claro que aí o que se passou exatamente em Recife e as contenções, as prevenções que poderão ser feitas, a gente está acompanhando, a gente vai avaliar, a gente não vai se precipitar nesse aspecto, mas o que se pode dizer aqui é que a conduta, em geral, de governadores de estado e também prefeitos, incrível, hein? Quantos municípios o Brasil tem? São milhares de municípios. É incrível este comportamento constante de uso de energia, tempo e recursos para fazer politicagem contra o governo federal e não raro maltratando a população dessa forma. É, de fato, uma safra vergonhosa, né, de mandatários estaduais aí, e a gente espera que ela seja modificada aí nas próximas eleições. Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé. Boa noite, Fiuza. E boa noite ao nosso querido mestre Augusto Nunes. Não tenho nem roupa para estar no programa hoje com a volta, né, do nosso comandante. Como o Fiuza disse, a audiência empolvorosa. Onde está o mestre? Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa também. Vitor, uma tragédia anunciada, né? Como nós noticiamos a última tragédia na Serra Fluminense, em Petrópolis, uma região que eu frequento há mais de 20 anos, e todo ano é a mesma coisa. E em Recife, pelo que eu estava lendo, todo ano também é a mesma coisa. São tragédias anunciadas, e obviamente que dentro do contexto da eleição presidencial esse ano, eles querem jogar essa tragédia que já, né, está aí, já faz parte do cotidiano das pessoas pela irresponsabilidade dos governos locais, no colo do presidente Bolsonaro. É muito triste ver isso, não é, Vitor? Assim como aconteceu no Texas a semana passada, o tiroteio na escola no Texas, infelizmente políticos democratas tentaram jogar a responsabilidade de um maluco, né, completamente uma pessoa com sérios distúrbios mentais, que teve acesso a armas, que atirou em crianças inocentes. Eles tentaram jogar no colo dos republicanos. É muito triste ver isso, que a politização da tragédia, de qualquer tragédia, quando nós temos que atuar, quando nós temos que ver o que as pessoas precisam, né, e deixar a política de lado. Mas, obviamente, que eles não iam deixar de aproveitar essa oportunidade diante das próprias imagens que o presidente vem mostrando ao longo dos seus eventos nas últimas semanas, eventos lotados, né, uma comunicação muito orgânica com as pessoas enaltecendo o presidente Bolsonaro, sua administração. E é muito triste que vão usar uma tragédia, que vão usar aí vidas humanas que foram perdidas, quantas milhares de pessoas aí estão desabrigadas, desalojadas, que perderam tudo para um caminho político. Muito triste isso, e o presidente está certo de ter ido lá, obviamente. Agora, também, se ele não fosse, seria criticado. O antibolsonarismo psicótico, ele atingiu um nível que, se o presidente faz, ele é criticado, se ele não faz, ele também é criticado. Então, nesse caso, o presidente fez o certo, visitar
demonstrar que está com a população de Recife, que vai prover aí ajuda financeira, psicológica, o que quer que seja necessário para a região, porque ele sabe que se ele não fosse, ele seria criticado, assim como se ele fosse. É do jogo político daqueles que não têm o mínimo de humanidade numa hora como essas e que politizam qualquer tipo de tragédia. Bom, agora sim, chegou o momento aguardado por todos. Está de volta aqui, Augusto Nunes. Terminaram as férias, Augusto, boa noite. Boa noite, grande Vitor. Estava com saudade dos meus amigos aqui do programa, dos que acompanham o programa, saudade do meu compadre Zé Maria, da minha querida parceira Ana Paula Henkel, do meu irmão caçula Guilherme. E, repito, saudade de todos vocês que nos acompanham e continuaram acompanhando. Eu acompanhei à distância as façanhas aí de vocês. Eu fiquei muito feliz com os números excepcionais, né? Vocês continuaram registrando. Não achava que fosse cair, não. Eu só pedi ao Ubinha que não deixasse subir muito. Não fui atendido. E se subiu agora, então, vem a disparada. Que bom. É o sinal da fidelidade aí dos amigos que nos acompanham e dos desafetos que não conseguem viver sem a gente, né? Eu vou encurtar o comentário sobre a reação do governador. Se os meus companheiros, os meus parceiros de programa já disseram tudo. Se o Bolsonaro vai, não devia ir. Se ele não vai, deveria ter ido. Isso aí não interessa. O Bolsonaro tem participado ativamente da solução desses problemas que os governadores não ajudam a evitar, embora tenham verba para isso. Está agindo corretamente. Quando ele tira férias, aí as férias também são um direito constitucional ainda não eliminado, né, pela atual composição do Supremo. Então, quanto a isso, não há o que dizer. É choradeira aí de quem tem medo do prestígio crescente do presidente também no Nordeste brasileiro, que já foi um reduto do PT. Eu só queria aproveitar para, já nesse primeiro comentário, dizer que eu também fiquei sabendo, quando estava fora do país, que nós, né, aqui os participantes e organizadores dos Pingos os Is, que todos nós fomos assunto em jantares, né, que reuniram casos de polícia fantasiados de senadores e advogados transformados em juízes por um voto, o do presidente da República, e soube que eles estão muito incomodados porque nós cometemos o pecado de ver as coisas como as coisas são. Querem que acabe os Pingos nos Is, gente com a autoridade de um Renan Calheiros, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, em fim de mandato permanentemente. Olha, eu lamento por eles, que nós vamos continuar dizendo exatamente a verdade. A verdade, nós não estamos conversando aqui com esse tipo de espectador, nós estamos conversando com o povo brasileiro e por isso o programa é um sucesso nacional e é isso que os assusta. E cada vez mais gente sabe do que se passa de verdade no Brasil e todos saberão. Dependendo da gente, nós não temos medo, não. Isso não é bravata. Se me incomodassem ameaças rosnadas por autoridades, por bandidos, né, bicheiros do Rio, que pertencem à grande tribo, né, a grande espécie dos bandidos que hoje, infelizmente, perpassam todas as instituições. Então, se eu tivesse medo disso, eu teria deixado de ser jornalista no berçário. Nós não nos incomodamos com isso, não. Eu li um ou outro tweet dizendo que eu precisava tomar cuidado com a minha segurança. Vou continuar fazendo o que faço, andando por onde ando e ponto final.
E ponto final. Sabe, esse pessoal aí pode ameaçar quem quiser. Vão continuar ouvindo o que o povo brasileiro precisa ouvir e repete, porque é a verdade. Em resumo, nós vamos continuar estragando, né, ou azedando esses jantares pagos com o nosso dinheiro. Porque aqui a gente não se assusta com o rosnado de culpado, não. E não nos assustaremos.